Paz Deus com todos, perdoa o atraso aí. Eu tava na igreja e eu fui pra Sumaré, né? Aí teve um lanche lá depois do culto, aí eu atrasei um pouquinho, perdoa eu aí de coração. Ô Vitor, Ô, meu amigo, você tá conseguindo me ouvir bem? tô te ouvindo, mas abre a câmera aí. Pera aí que... Ah, tem que abrir a câmera aqui, pera aí. Vamos lá. Amém, Zé. Deus abençoe. Será que abriu aqui? Não, não abriu ainda não. Salvar. Amém, Isabela. Agora abriu. Deixa eu mudar aqui o som. Assim ficou melhor. Glória a Deus. Maravilha. Ô, Vitor, perdoa, né? Tudo bom, querido? Ó, na saída do culto lá teve um lanche. Aí demorou um pouquinho. Não, mas é bênção. O importante é que vai dar tudo certo pra gente fazer essa live aí. E a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Então, faz parte. Você convidou seus amigos? Isso, eu passei lá no meu Instagram, no status do meu WhatsApp, e o pessoal disse que vai acompanhar. Provavelmente eles estarão entrando aí para acompanhar a gente nessa palavra aí. Amém. Aí, Vitor, eu vou subir umas pinturas conhecidas, sabe? Pra fazer as perguntas. Perfeito. Pra vocês. Amém. Só esperar o pessoal chegar. Não, é benção. É benção. Hoje o tema vai ser benção. Vai, com certeza. Aí, ó, na hora que a gente começar, quando eu falar, aí você fecha o microfone, aí quando você falar, eu fecho o microfone. Combinado. Senão fica ruim. Deixa eu só ver aqui, porque é a minha primeira vez que eu faço uma live compartilhada aqui. Entendi. Maravilha. Eu vi aqui como é que faz. Vai ser benção. É simples. É, exatamente. Fala, grave. Irmã, ajustando aqui. O Alan, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu microfone agora desligado. E aí, na hora que você se dirigir a mim para responder, aí eu ligo ele aqui, tá? Beleza, fechou. Maravilha. Meus irmãos, quem puder ajudar, compartilha a live. Curte também, para entregar para mais pessoas, tá bom? Ajuda nós aí. Pra gente estar falando desse tema que é muito importante. Nesses dias que a gente está vivendo, o povo precisa abrir um pouquinho a mente, né? Tem umas pessoas que falou que ia entrar, aí eu só tô esperando elas chegarem. Aí a gente dá início, não precisa esperar muita gente não. O povo vai chegando no decorrer. Tá bom, Vitor? Paz Deus, Nara. Ei, Tudo bem? meu Deus. Que pai, não viu? Não. A paz de Deus, irmão. Amém. Abençoe. Ô, Jéssica, a gente vai falar sobre a grande tribulação, tá bom?
Vitor, quer ir falando alguma coisa, dando uma introdução? Pode mandar bala aí. Não, maravilha. Tá dando pra ouvir bem? Só pra confirmar se tá indo bem o áudio. Maravilha. Aproveitando que os irmãos ainda estão chegando, só pra gente poder dar uma palhinha aqui a respeito da palavra de Deus. Antes do início da grande tribulação, nós sabemos que alguns sinais elas se sucederão previamente para que certas coisas aconteçam. E para que essas coisas aconteçam, algumas coisas precisam apertar em meio ao povo de Deus na sua vivência na terra. Tem um texto da Bíblia Sagrada que diz assim: o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, assim disse Jesus. Ou seja, quando nós entendemos pela palavra de Deus que o mundo jaz do maligno, há um plano no fim dos tempos do qual se levantará o anticristo. E esse anticristo, ele governará nesse período da grande tribulação. Então, por isso, nós vemos que o operar do anticristo será com um braço de ferro. Ele virá, Alan, de uma forma violenta, tanto que, referente ao período da grande tribulação, a Bíblia vai dizer que nunca houve e nem haverá um período tão difícil como o período da grande tribulação. Na hora que você quiser seguir com alguma outra pergunta, você me fala, mas então eu vou dando segmento aqui. Então nós vamos ver, pela palavra de Deus, que a grande tribulação ela será um período muito difícil, do qual os governos da terra serão dominadas por este homem denominado anticristo. Este anticristo governará com carisma, governará com autoridade e governará com engano. Tanto que a Bíblia Sagrada deixa bem claro que ele é conhecido como o filho da perdição, aquele que virá e blasfemará contra Deus e contra a sua palavra, no seu período de governo. E para ele tornará as religiões como uma única religião. Tudo será relativizado. Como assim? Não é pecado, pode fazer, pode seguir da forma que você quiser, pode prosseguir do jeito que você achar melhor, ou seja, tudo será relativizado. Mas vejamos bem, só para a gente poder dar seguimento aqui a respeito dessas coisas, alguns textos sobre o anticristo. Aproveitando os irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, em 1 João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18, vai falar algo muito interessante, fazendo menção e referência ao anticristo. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 18. É um texto interessante que vai falar sobre o anticristo. Olha o que o texto vai dizer. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, o texto vai deixar bem claro, estamos ouvindo que vem o anticristo. Mas o que eu acho interessante é que o espírito do anticristo, ele já opera no meio de vós. Ou seja, ele fazendo a vontade de Satanás. Então nós vemos então que o anticristo, antes da sua manifestação, já há uma prévia do manifestar do espírito do anticristo. Pessoas que blasfemam contra a palavra, pessoas que não admitem que Jesus é o Filho de Deus. Então é o espírito do anticristo trabalhando, operando, até que o anticristo, assim,
se manifeste sobre a terra. Nós vamos ver também na própria Epístola de João, no capítulo de número 4, aproveitando que nós já estamos na Epístola de João, capítulo de número 4, e o versículo 3 vai dizer, olha que interessante, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito de quem? O espírito do anticristo. Ó, mais um texto comprovando que ainda que o anticristo ainda não se manifestou, Alan, o espírito do anticristo, o operar do anticristo, tem feito-se com que pessoas não admitam que Cristo é o Filho de Deus, fazendo com que pessoas venham deixar de crer, porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então a fé em Cristo nós entendermos e recebermos o Filho de Deus e a sua salvação. Uma vez que negamos que Cristo é o Filho de Deus, então o espírito do anticristo tem trabalhado sobre nós. E aí o que acontece? Vai chegar este período. Não sei se o Alan já me permite assim entrar no período da grande tribulação. Só um minutinho, Vitor. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui que eu achei muito interessante. Você pode até, se eu errar, você pode me corrigir. João foi o apóstolo que Jesus amava. E Jesus não permitiu em que ele morresse de morte martirizado, né? Martirizado. Então ele foi exilado na ilha de Patmos. Vamos ler aqui um trechinho. Por volta de 95 depois de Cristo, João foi exilado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, aonde escreveu o livro do Apocalipse. Morreu de idade avançada e foi sepultado em Éfeso. Isso quer dizer que Jesus amava tanto ele, né, que guardou ele dos mártires ali. Por mais que o imperador achava que estava castigando ele lá na ilha de Patmos, era o querer de Deus que ele estivesse ali, né, para onde ele vê as visões e as revelações do Apocalipse. E era o apóstolo em que Cristo amava. Então, o Vitor, meu amigão aí, pode dar sequência. Era só isso que eu queria ler aqui, que eu achei interessante. Perfeito, Alan, muito bem colocado. Aí a Nara, a Sassá vai estar fazendo as perguntas aí você vai estar respondendo, tá bom? Perfeito, Alan. Como que vai ser feitas essas perguntas? Elas vão falar mesmo, né? Elas vão mandar aqui o áudio, é isso mesmo? Ou vai ser nos comentários aqui? Elas vão falar. Perfeito. Já vão falar agora ou eu posso ir dando segmento? Vai falando mais um pouquinho, aí já elas... Não, perfeito. Então vamos seguir aqui. Viu, Alan? Foi muito bem colocado, tá? Aqui o texto, a expressão de João. E o que eu acho interessante, Alan, e falando sobre João, o apóstolo João, porque tem o João o Batista, que era aquele que batizava no deserto, e João, o discípulo de Jesus, que foi o único discípulo, né, como você mesmo citou, Alan, que não foi martirizado, né, morreu de velhice. Olha que bênção, né? Uma bênção, porque os demais, infelizmente, acabaram sofrendo martirizados. E foi João que escreveu o livro do Apocalipse e nos dando aí algumas revelações. Então, entrando aqui já, para a gente poder engrenar a respeito deste tema da grande tribulação, esse período de grande tribulação vai ser um período muito difícil. Quais o propósito da grande tribulação, ou um dos propósitos da grande tribulação? Preparar Israel para encontrar com Deus. Nós sabemos que Israel, primeiramente, Israel, na sua maioria, os ortodoxos, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, eles ainda seguem somente a Torá, eles não levam em consideração o Novo Testamento, porque eles entendem que o Novo Testamento foram pessoas que se apostataram da fé, que se afastaram de Deus, que Cristo não é o Messias. Só que existem alguns judeus que já estão se convertendo, que são chamados judeus messiânicos.
Só que nem todo Israel se converteu ainda. Então, uma das coisas que Israel vai fazer vai se preparar para ter um encontro com Deus. E muitas das vezes, Alan, alguns encontros, Deus ele permite o caminho estreitar, para que a pessoa possa se caminhar em direção ao Senhor. E é isso que vai acontecer com Israel. Israel vai ser perseguida. Se nós olharmos no texto de Amós, profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, vai dizer um texto muito interessante, porque vai dizer assim, ó: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Algum irmão falou alguma coisa aqui? Tá, que saiu um áudio aqui. Então, assim, ó, Deus vai preparar Israel. E uma das coisas é que Israel será perseguida. E quando eles estiverem encurralados, porque se nós olharmos no texto do Apocalipse, no período da grande tribulação, no momento dessa perseguição, além de Israel estar sendo perseguida, toda a terra estará sobre o domínio do anticristo. Então, nesse período da grande tribulação, haverá algumas situações que se sucederão. Número 1, o anticristo convencerá a população de que ele é quem deve reinar, que é ele quem deve governar. Então, neste período em que ele estiver governando, ele convencerá homens e mulheres para que se submetam à sua vontade. Acontecendo isso, ele vai trazer um período falso, um período que nós chamamos de falsa paz, do qual um planeta que entrou num colapso econômico, ele virá como aquele que vai resolver a situação política, econômica, da sociedade, e isso encantará muitos. Então, ele convencendo, ele enganará, ele trará para perto, e aí algumas coisas acontecerá. Se nós formos olhar, existem alguns temas do período da grande tribulação. Porque tem um texto da palavra de Deus que diz que quando haverá paz, aí virá repentina destruição. Isso mostra que quando houver a paz, aí que virá a destruição. Quem é esse? Este é o anticristo. O anticristo, ele terá uma tríade, chamada tríade satânica. Assim como tudo que Deus faz é bom, o que o diabo faz é uma cópia barata. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós que acreditamos na palavra de Deus e no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nós sabemos que existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No período da grande tribulação, haverá uma tríade satânica, que é o anticristo, Satanás e o falso profeta. Então, o anticristo, manifestado como homem, ele manifestado, ele vai operar a mando de Satanás. Satanás dará conselhos, o anticristo operará. O falso profeta, ele assim enganará. Se nós vamos ver no texto da palavra de Deus, algumas coisas sucederão. Mas antes de eu continuar, tem alguma pergunta? Antes de eu seguir? Vitor, explica pro pessoal, tem 60 pessoas aí assistindo, o que é pré e o que é pós-tribulação. Talvez as pessoas não sabem. Isso é motivo de debate, né? Então explica pro pessoal, para eles ficarem meio por dentro, tá bom? Deus abençoe. Perfeito, vamos lá. São dois termos teológicos para descrever situações que vão acontecer na Bíblia no período do fim dos tempos. Pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? É aqueles que acreditam que a igreja
será arrebatada antes da grande tribulação, e aí a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Então, a igreja não passará pela tribulação e será arrebatada antes da grande tribulação. Esse é chamado de pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a igreja passará pelo período da grande tribulação e será arrebatada no final do período da grande tribulação. E ainda tem um outro conceito, viu, Alan? Tem o conceito mesotribulacionista, que é aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Então tem esses 3 conceitos aí, tá? Só para esclarecer para os irmãos, para as irmãs que estão na live. Eu tenho a minha opinião, tá? O Vitor tem a dele. Então eu vou deixar um pouquinho da minha opinião aqui sobre isso. Vamos lá, na carta que João escreveu para a igreja de Filadélfia, ele disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém toma a tua coroa. Ao que vencer, lhe farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e o teu novo nome. Mas mais acima, ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui: eis que te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar a todos. A gente entende esse todos como um geral, todos que habitam na terra. No caso, se a igreja não passasse pela tribulação, eu acho que João escreveria diferente. Assim, para tentar a todos aqueles que habitarem na terra. Aí, tipo, dá uma coisa aí de que alguém já subiu. Habitarem na terra. Então, no meu conceito é isso: para tentar a todos que habitam na terra. Então essa é uma das minhas opiniões. E também, quando João viu uma grande multidão, alguém pergunta: quem são esses e de onde vieram? E Jesus responde: estes são os que vieram da grande tribulação na terra e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, essa é a minha opinião. Aí o Vitor pode acrescentar mais alguma coisa, aí se ele sentir. E pode seguir, meu irmão. Deus abençoe. Aproveitando, Alan, que você entrou nesse conceito de pré e pós, eu por muito tempo, no começo da minha fé, eu era pré-tribulacionista, porque foi esse ensinamento que me passaram, que a igreja não vai passar por esse período da grande tribulação. E eu até fiquei feliz, né? Quem que quer passar pela grande tribulação? Ninguém quer passar, né? Só que conforme a gente vai lendo, vai estudando, chegando à conclusão que o pré-tribulacionismo ela é uma construção teológica, ou seja, eles tentaram pegar um texto aqui, um texto ali, para inferir que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas não tem nenhum texto que fala, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não tem nenhum texto. Se você for procurar, não tem. Ou seja, a igreja, ela também vai passar por perseguição, assim como os apóstolos. Ninguém ficou isento da perseguição. A diferença é que a ira de Deus que será derramada sobre os ímpios e sobre aquele que tem a marca da besta, que vai ser uma das perguntas aqui depois. Os irmãos que quiserem perguntar o que é a marca da besta, mas aqueles que tiverem a marca da besta, do anticristo, a ira de Deus descerá, mas a igreja, ela não vai receber a ira, o que ela vai receber é a perseguição do anticristo, ou seja, a igreja sempre foi perseguida, desde os primórdios, Alan. A igreja sempre foi perseguida. E não vai ser agora que a perseguição ela vai cessar no meio do povo de Deus. Para que, Victor, então, a perseguição para o povo de Deus? É porque a igreja sempre será testemunha de Cristo na terra. E até a morte. Porque aquilo que é morte para eles é vida para nós. Porque a vida vai além deste plano. Existe um céu de glória preparado para nós. Então, nós temos que entender que a perseguição, quanto mais a igreja for perseguida, pega a história da igreja.
Pega o livro do Atos dos Apóstolos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. A perseguição mostra quem são os verdadeiros cristãos. Porque aqueles que não são verdadeiros, eles vão embora. Eles vão negar. Eles vão deixar a fé. Então, quando nós vemos, e o próprio Alan citou aqui, daqueles que vieram de grande tribulação, que foram martirizados, aqueles que deram testemunhos por causa do nome de Jesus, o anticristo vai perseguir. O anticristo ele vai matar. E assim vai acontecer com o povo de Deus na terra. Deus ele vai guardar o seu povo. O anticristo vai perseguir, mas Deus vai guardar o seu povo. Só que a perseguição ela sempre existiu. Por isso que a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quer falar alguma coisa, Alain? Eu só vou pedir pra... Ô, Nara, faz um favor pra mim, vai respondendo os comentários aí, tá bom? Porque aí não vai dar pra mim responder aqui, mas aí você vai respondendo. Aí, Tá. se você quiser fazer já a primeira pergunta pro Vitor, manda a primeira pergunta pra ele tá respondendo pra nós, tá bom? Deus abençoe. Irmão, o que significa o número 666? Vamos lá. Sobre o 666, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que é um número de um homem. E este número, ele é representado pelo anticristo. Então, quando falamos de 666, é um número de um homem. Vejamos bem, nos tempos antigos, tinham estudos sobre a numerologia. E cada numerologia no seu tempo, ele tinha um significado de nome. Tanto que no tempo do apóstolo Paulo, dos discípulos do Senhor, eles achavam que Nero era que ele era um anticristo. E aí fizeram um estudo, vamos ver se o nome dele porque o número ele tinha um significado de letra, e o 666 daria o nome de quem seria o anticristo. Então, por isso que foi, naquele tempo, por João, colocado, existe a marca de um homem e o número dele é 666, fazendo menção do anticristo. Só que Nero morreu e aí veio Domiciano, que foi o imperador que tentou matar João, jogando ele numa taça de óleo fervendo. Só que João não morreu, foi enviado para a ilha de Patmos e foi dali que ele teve a revelação do Apocalipse. Então, o 666 ou 666 que nós conhecemos, ele é a representação de um homem que será o anticristo. Então, o 666 é o número de um homem. O anticristo, quando ele se manifestar, ele também terá um nome. A Bíblia não revela o nome. A Bíblia só chama ele de anticristo. Ou também, nós sabemos que a palavra Cristo significa Messias, ou antimessias. Ele será o antimessias. Então, esse 666, no tempo oportuno, representará o nome e quem será esse anticristo. Ô, Matassá, Posso fazer essa é outra? uma pergunta? Só um minuto, Nara. Eu acho que a Sofá fez uma pergunta. Você entendeu aí, Vitor? Vai responder? Sasa, né? A Sasa, ela diz assim, ó, fez a seguinte pergunta: ele é um ser humano especial como Jesus? Se ele é um ser humano especial como é Jesus? Assim, ó, assim como Jesus, sendo filho de Deus, ele veio de Maria, nasceu da virgindade da Maria, o anticristo, ele virá na autoridade do dragão. Ou seja, ele virá de uma forma sobrenatural, só que do pecado. Ele é um espírito
que governará cheio de Satanás. O que eu estou querendo dizer? Que o anticristo será um homem, ele será um homem que nascerá, crescerá e terá ali a manifestação da tríade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás. Então, assim, ó, ele será um ser, assim como Jesus, sendo filho de Deus, se colocou aqui como homem em carne e osso, o anticristo também se colocará em carne e osso. Ele é um espírito maligno, no exercício de servir a Satanás, ele também se manifestará num corpo humano. Não sei se ficou bem entendível. Certo, deu para compreender sim. Irmão Roberto, se eu só saudar o irmão Roberto. Paz de Deus, irmão Roberto. Amém, irmão? Tudo bem? Tudo na graça de Deus? Louvado seja Deus, estou aqui acompanhando. Então tá bom. Se tiver alguma dúvida aí, você pode perguntar, tá bom? Pode deixar. Deus abençoe. Amém. Nara, faz a segunda pergunta. Irmão Vitor, o que é o mar de vidro? Vamos lá. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, Nara, ele é um livro simbólico. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem 3 tipos de linguagem, né? Ela tem 3 tipos de linguagem. Por exemplo, a figurativa, a simbólica e a literal. Existem alguns textos que falam sobre a água da vida, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, da árvore que terá o seu fruto. Por exemplo, o céu. Vou dar um exemplo aqui, só para você entender. Ruas de ouro, mar de cristal, e dentre outras coisas. São linguagens figurativas e simbólicas, para expressar o que João viu. Eu não sei, Nara, se tem um versículo específico que você está falando a respeito do mar de vidro, mas o que eu quero dizer para você é que, por exemplo, água, mar, fogo, vento, e dentre outras coisas, ela pode ser representada pelo Espírito Santo. Mas se for algo específico, referente ao mar de vidro, algum texto em específico, se a irmã quiser mencionar para mim, só para a gente poder analisar, a gente pode analisar aqui. Mas em específico, falar de mar de vidro, ou falar de águas cristalinas, elas podem implicar muitos significados dentro do contexto. Então, não sei se tem algum contexto que a irmã está querendo a referente ao mar de vidro. Se a irmã quiser passar aqui. Só um minuto, viu? Pode partir para outra pergunta. Já eu volto para essa. Perfeito. Eu acho que a Sassá mandou aí uma pergunta. Peraí. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais em seu favor? Não entendi muito bem a pergunta. É bom que ela faça a pergunta, né? Soltando aí o áudio. Fica melhor até para quem tá na rolagem entender melhor. Vitor, então vai falando aí que... Bom, ela fez menção da besta e do falso profeta. A gente pode entrar nesse conceito também. A besta, porque assim, ó, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, existe a besta que subiu do mar e existe a besta que subiu da terra. Porque assim, como eu já falei aqui, como eu me antecipei aqui, o livro do Apocalipse ele é um livro simbólico, tem as suas literalidades, mas ele também tem muita simbologia. Tanto que pessoas que quando iam ler do Apocalipse tinham medo, Alan. Porque quando falava, nossa, tá falando da besta, deve ser um monstro. Mas foi uma linguagem simbólica. A besta, se vocês forem olhar
A besta que subiu do mar está em Apocalipse capítulo 13, tá? No livro do Apocalipse, capítulo de número 13, vai falar sobre a besta que subiu do mar. A besta que sobe do mar, quem que é a besta que sobe do mar? Ela é conhecida como anticristo, tá vendo? Ó, já é uma simbologia. A besta que sobe do mar, ela sobe do mar porque ela está vindo para governar. Ela sobe do mar. E é o anticristo. Tanto que a gente vai ver, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Estou lendo o capítulo 13. E o dragão que lhe deu poder. Sabe quem que é o dragão aqui? O dragão é Satanás, tá? O dragão é Satanás. Então, ó, só para os irmãos entenderem, e se ficar dúvida, aí os irmãos me falam. Então, a besta que sobe do mar é o anticristo. Quem é o dragão? Que fala aqui, ó. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e o grande poderio. O dragão aqui é Satanás. Tá lhe dando poder, tá lhe dando autoridade, tá lhe dando governabilidade. E aí ele vai dizer, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou sobre a besta. Então vejamos bem, dragão, Satanás, beleza? A besta que sobe do mar, ela é representada pelo anticristo. Aí você vai me perguntar, então quem é a besta que subiu da terra? Aí nós vamos ler aqui, ó. Capítulo 13 de Apocalipse, e o versículo de número 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Ou seja, ele estava na autoridade de Satanás. E falar como o dragão, porque quem é o pai da mentira? Satanás. Quem que é o enganador? Satanás. A própria palavra Satanás significa acusador. Então, assim, ele vai pelo caminho de Satanás, pelo caminho do dragão, e ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta. Então, vamos lá. O falso profeta, ele tem o objetivo de fazer com que a terra adore o anticristo. Esse é o primeiro propósito. O falso profeta virá para que a terra adore o anticristo. E aí, como que ele vai convencer as pessoas de adorarem o anticristo? Versículo de número 13. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer dos céus e a terra à vista dos homens. O falso profeta, ele vai imitar profeta. Então, veja bem. Então, o falso profeta, ele vai imitar o profeta. Quem que orou e fez fogo descer do céu? Profeta Elias. Lembra quando ele estava no Monte Carmelo com os profetas de Baal e os profetas de Azera? Os profetas de Baal e de Azera começaram ali a clamar e nada aconteceu. Aí, de repente, Elias orando, fogo desce do céu. Olha o que o texto diz. E fez grandes sinais de maneira que até fogo do céu fez descer sobre a terra. O falso profeta enganará com falsos prodígios, milagres e maravilhas. E outra coisa que vai acontecer. Olha o que o texto vai dizer no versículo 14 do capítulo 13. E engana os que habitam na terra. O falso profeta vai enganar. Com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizeram uma imagem à besta, que receberá a ferida de espada e vivia. Olha como que a Bíblia ela é rica. A Bíblia diz que se até descer um anjo sobre a terra, e até fazer milagres, olha aqui que o texto vai dizer. Se aquilo não tiver concernente com a palavra de Deus, seja anátema. Então, ou seja, o diabo, Satanás, ele também sabe fazer milagre.
Só que o milagre que ele faz não é perpétuo, é de engano. Por exemplo, quando Deus quer curar alguém, aquela cura é para ser bênção. É para ser bênção para sua vida. É para ser bênção. Porém, o falso milagre de Satanás não vai ser bênção na sua vida. Vai ser maldição. Porque quando você pensa que foi bênção, alguma coisa vai acontecer. Por isso que muitas pessoas recorrem a outras situações, a invocações de demônios, a pessoas que entram em outras religiões, que ferem a Escritura Sagrada, que ferem a palavra de Deus. Que tá sem som aí, não tá sem som? Vê se tá saindo som agora. Tá saindo som? Tá normal, tá normal. Não. Pode seguir. Pode seguir, tá normal? Amém. É que assim, ó, eu tô com um microfonezinho aqui que ele é de carga. Só que eu carreguei ele. Eu acho que ele é pra durar um tempo. Mas se porventura parar de sair o som, os irmãos me avisam aí, tá? Então vamos lá, só para eu poder seguir aqui o raciocínio novamente. Então, Satanás, ele vem com o poder de operar milagres, mas são falsos milagres, do qual ele não vai poder ser perpétuo na vida das pessoas, ou até bênção. Então vamos lá. O falso profeta, ele vai entrar neste contexto, por quê? Porque ele estará a serviço do anticristo. O falso profeta, ele estará a serviço do anticristo. Então o que ele vai fazer? As coisas que ele for fazer vai ser para elevar o povo à adoração à besta, que é o anticristo. Será posta uma imagem na terra, e essa imagem será a imagem do anticristo. Ô Alan, se você me permitir, eu estou vendo um comentário aqui da nossa irmã Sasa, que ela fez uma pergunta aqui. Vou aproveitando aqui para responder. Ela está perguntando o seguinte: quando o anticristo aparecerá? Antes ou depois do arrebatamento? Vamos lá. Para quem acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o anticristo vai aparecer depois do arrebatamento. Para quem acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação, o anticristo vai aparecer antes do arrebatamento. Agora, pelo que eu estudei da Bíblia Sagrada, e assim como o Alan, e eu também sou pós-tribulacionista, acredito que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação por causa de alguns textos, e depois, se os irmãos quiserem, eu posso até apresentar alguns textos só para elucidar. Porque assim, ó, a gente nunca pode ir por achismo. A gente tem que ir pelo que a palavra diz. O que a palavra não diz, a gente se cala, a gente busca, a gente ora, pede sabedoria para Deus, pede graça para Deus, e ele vai nos mostrando. Então, assim, o anticristo, ele vai se manifestar no começo do período da grande tribulação, que se dará antes do arrebatamento. O arrebatamento será no final da grande tribulação. Então, seguindo aqui neste conceito. Tem alguma pergunta? Posso seguir? Só fazer uma pergunta. Está escrito que um anjo, ele dizia, caiu a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Perfeito. A grande Babilônia é o sistema do anticristo no período da grande tribulação. Porque o anticristo, ele estabelecerá na terra o seu governo político, religioso e espiritual. Espiritual que eu falo de condenação, afastar o homem e a mulher da presença de Deus e seguir os seus passos de engano. Tanto que se você for olhar, Alan, quando fala da grande Babilônia, fala também da grande meretriz, a prostituta. Ou seja, ela está prostituindo a palavra, ela está prostituindo a verdade.
Nara, quer mandar a próxima? Nara, tá me ouvindo? Quem é o falso profeta? Vamos lá. O falso profeta que se manifestará no período da grande tribulação é aquele que trabalhará para convencer a humanidade de adorar o anticristo. Então, ou seja, o falso profeta, ele junto com o anticristo e junto com Satanás, que é chamado de tríade satânica, ele fará milagres, prodígios e maravilhas, tanto que ele vai imitar os profetas do Antigo Testamento, como eu comentei agora há pouco, que é o profeta Elias, que ele fará descer fogo do céu e todo mundo ficará impressionado. Uau, esse é profeta. Esse é profeta. Só que é de engano. E aí o que ele vai fazer? Quando ele fizer os milagres, prodígios e maravilhas, aí eles vão falar: adorem a besta, adorem o anticristo. Só que eles não vão chamar de anticristo, eles vão chamar de Messias. Esse que está aqui é o Messias. Tanto que, já até abrindo um parênteses aqui, Onara e Alan, os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, quando se manifestar o anticristo, eles vão achar que o anticristo é o próprio Messias. Não, agora chegou o Messias. O Messias de fato chegou. E aí agora eles vão começar a adorar de fato o anticristo. Só que o que acontece? Os judeus, desde a antiguidade, antes de Cristo morrer na cruz, eles faziam sacrifícios. Sacrifício de cordeiro, de carneiro, para quê? Para cobrir pecado. Quando alguém pecava, ia até o templo, se apresentava ao sacerdote, e ali ele sacrificava, e ali os seus pecados eles eram encobertos. Quando Cristo morre na cruz, o sangue de Cristo tem poder sobre nós, então não precisa mais morte de boi, de cabrito, enfim, não precisa, porque o sangue de Cristo já é suficiente para perdoar os nossos pecados. Só que o anticristo, quando ele vier, ele vai estabelecer o sacrifício de novo, para enganar. Não, judeus, vem comigo, vem comigo. Só que daí depois, se vocês quiserem, eu posso até entrar no texto aqui, a Bíblia vai dizer que quando ele entrar no templo e ele blasfemar no templo, aí eles vão entender. Ele não é o Messias. Porque em sã consciência, Messias entrar no templo do Pai, no templo de Deus, e blasfemar contra o próprio Deus, eles vão dizer: fomos enganados. E aí começa a perseguição. E aí Israel será encurralado. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma semelhança, ô Vitor, entre os cavaleiros do Apocalipse e as trombetas? Vamos lá. Só para poder entender. Tem uma junção, sim, só que com alguns significados distintos. Eles vão acontecer no decorrer, tanto os cavaleiros quanto as trombetas. Foi boa a sua pergunta. Por quê? Existem 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro vermelho. Os 4, cada um tem o seu significado. Quem é o cavalo branco? Depois, se vocês quiserem, eu posso até abrir aqui o texto para vocês, se vocês quiserem ler. A questão é que assim, o texto é um pouco extenso, mas eu posso passar os capítulos, enfim. Mas explicando aqui para vocês, o cavalo branco, quem é o cavalo branco? É o anticristo. Por quê? Anticristo e antimessias significa falso Cristo, falso Messias. Pode falar, Alan. Muitos acreditam que o cavaleiro branco é o próprio Jesus. Vamos lá. Jesus, ele será alguém que virá no período da grande tribulação e assim, o anticristo, ele sempre vai tentar imitar Cristo. Só que ele não vai ser igual a Cristo, porque ele é o antimessias. Porque ele vem em cima de um cavalo branco tentando imitar Cristo. Porque Cristo, no final da grande tribulação, ele virá também em cima de um cavalo branco. Na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com a espada que sairá da sua boca, ele matará o anticristo. Então,
O anticristo, ele tentará imitar Cristo, vindo num cavalo branco. Quando que a gente descobre que, que esse cavaleiro ele é falso? Porque ele não virá com uma espada, ele virá com um arco na mão. Porque o arco, ele vai para atirar, para buscar aqueles e enganar. Entendeu? Então, é basicamente isso aí. Aí vem o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro preto. O que é o cavaleiro preto? O texto vai deixar bem claro. E as multidões passarão fome. O que quer dizer? Que o cavaleiro preto represente o cavaleiro da fome. No período da grande tribulação, esse cavaleiro fará uma boa parte da população morrer, literalmente, eles vão morrer por causa da fome. Então, esse é a representação do cavaleiro preto. Aí vem o cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho é o cavaleiro da guerra. Se vocês forem ler o texto do Apocalipse, vai deixar bem claro que ele trará guerras e matará boa parte da população que está sobre a face da terra. Então, essa é a representação do cavaleiro vermelho. Aí vem o cavaleiro amarelo, que representa a morte e o inferno acompanha. Ou seja, trará muitas mortes, e a palavra inferno, ela também tem a conotação de sofrimento, de dor, de angústia, de tortura. Então, ele vai vir, vai ter morte? Vai, mas vai ter sofrimento primeiro. Então, essas são as representações. Aí você me perguntou da seguinte forma, Alain, se os cavaleiros do Apocalipse, elas têm algum sentido com as trombetas. Elas têm. Por quê? Porque vem o anticristo, ele manifesta-se, e quando terminar o período de paz, o anticristo não terá vergonha, ou não vai querer mais esconder a sua verdadeira face, porque no começo ele vai. No começo, ele vai fazer com que as pessoas acreditem nele, que ele é o Messias, mas aí quando acabar o período de paz e começar a vir o período da guerra, que daí é para devastar a terra será devastada. Quando a terra começar a ser devastada, ele já vai tirar sua máscara e aí ele vai se manifestar, é o anticristo. Só que daí será tarde demais, porque todo o exército do mundo estará a dispor do anticristo. Quem não acertar a sua marca, que daí é uma outra pergunta, será morto, degolado, torturado, até que negue e aceite a marca da besta. E aí, quando terminar o período de falsa paz, que começará, que vai se suceder as trombetas que você está mencionando, entendeu? Primeira trombeta, o anjo vai tocar a primeira trombeta, a Bíblia diz que cairá sobre a terra, saraiva e fogo, e aí vai destruir 1/3 da população, e aí depois, segunda trombeta, vai cair lá um meteoro sobre as águas, tem absinto, que é o quê? Vai envenenar as águas, 1/3 da população vai beber dessas águas e vai morrer. Então assim, ó, a cada trombeta, se vocês forem olhar, é a representação de um acontecimento. Por exemplo, nós vamos ver que as trombetas que forem ser tocadas, elas vêm acompanhadas das taças da ira de Deus. Então, conforme as trombetas vão sendo tocadas, as taças da ira de Deus, ela vai caindo sobre a terra. Por exemplo, quando vier o quarto anjo e tocar a quarta trombeta, a Bíblia diz que a terça parte do sol, ela vai ser atingida. E a terça parte da lua, ela também vai perder o seu brilho. Ou seja, olha como que cada trombeta vai ter um acontecimento. Então imagina, o sol se escurecerá e a lua vai perder o seu brilho. Como a terra vai ficar? Caótica. Ou seja, significa que uma parte da terra vai estar era para estar sol, era para estar de dia, mas vai estar escuro. Então, vai começar a acontecer um colapso na terra. Um colapso. E aí, se vocês forem olhando para as trombetas, por exemplo, e tocou o sexto anjo, a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos da terra, que dizia ao sexto anjo,
que tinha trombeta. Solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Sabe quem são esses anjos? Malignos. Que eles serão soltos e eles torturarão aqueles que tiverem a marca da besta. Ou seja, o Senhor permitirá que esses demônios que estavam presos no abismo sejam soltos e ali eles começam a atormentar. Se vocês forem ler no Apocalipse, alguns nomes muito fortes de demônios, anjos caídos, como Abaddon, Apolion, eles ficaram presos e serão soltos no período da grande tribulação. E aqueles que tiverem a marca, eles não morrerão a princípio. Porque tem um texto que vai dizer que a morte é como se ela tivesse tirado férias por 6 meses. E eles serão torturados. E a Bíblia vai dizer que eles vão querer a morte. E a morte fugirá deles. E eles estarão gemendo de dor. Querendo, falando, quero morrer. Mas não morrerão. E eles não morrerão e serão torturados até o término deste período. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Concluindo essa sua pergunta, Alain. Os cavaleiros, assim como a morte, como o da guerra, como o da fome, estarão operando enquanto sucessivamente as trombetas estarão sendo tocadas. Não sei se ficou claro a respeito dessa pergunta aí. Vitor, só o Gilberto falou, tem que dar presente? Não tenho, me perdoa. Ô, irmão, não precisa dar presente para ninguém aqui, irmão. Essa live é para nós, para nós entender um pouco do fim dos tempos. Nós estamos aqui servindo a Deus de livre e espontânea vontade, de graça recebemos e de graça damos. Então, fica aí na comunhão, na alegria. Se tiver uma pergunta, pode fazer que a gente vai tentar responder aqui o máximo possível, tá bom? Deus abençoe. Pode seguir, Vitor. Eu acho que a Nara quer falar alguma coisa. Uma pergunta. Quem é a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e que estava grávida e com dores de parto? Vamos lá. Isso também está no texto do Apocalipse, que possivelmente, Nara, a pergunta que você está fazendo, possivelmente deve se referir no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, né? E fala sobre a mulher e o dragão, né? Que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. O que acontece? A gente vai ver, falando de forma resumida, para a gente poder seguir, não vou nem ler o texto, porque o texto ele é extenso, mas o texto ele vai deixar bem claro que essa mulher fica grávida, Nara, e ela é perseguida pelo dragão. Por quê? Quando a gente começa a olhar para esta mulher que estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz, essa mulher gerava alguém. E essa mulher é Israel. Para começar, primeiro significado, esta mulher é Israel. E essa mulher que estava vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, como uma coroa de 12 estrelas sobre a terra, por que ela é Israel? 12 estrelas, elas representam as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, que foi das 12 tribos que se formou Israel. Só que por que o dragão perseguia esta mulher que estava grávida com ânsia de dar à luz? Por quê? Porque de Israel viria o Messias. Então essa mulher está grávida. E Israel tem a promessa que dela viria o Messias. Então o dragão que foi atrás desta mulher tentou matar Israel. Tanto que se vocês forem ver, Israel, infelizmente, passou por muitos períodos de guerras, de lutas, de reinos. E por este motivo, nós vamos ver que Israel foi perseguida. E por idolatria, por apostasia, e Deus foi trabalhando. Só que havia uma promessa, que viria o Messias, e o seu nome é Emanuel.
E Isaías profetizou: eis que um filho se nasceu, e um filho se nos deu. E eis que o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, essa mulher, que é Israel, estava grávida de quem? Do Messias. Então, é simbólico, entende? É uma linguagem simbólica. Que ela daria luz ao Messias, e que o dragão que foi atrás da mulher queria matar Israel, e do Messias que viria dela. Só que o dragão não conseguiu. O dragão foi vencido, porque o Emanuel nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e deu vida e graça para nós. Não sei se ficou claro. Meu Deus. Tem uma irmã e o irmão também, Paulo César. Eles perguntaram aqui, a irmã Yane também, se já estamos vivendo o início do Apocalipse. Na verdade, ainda não. Nós não estamos vivendo o início do Apocalipse ou o início da Grande Tribulação. Na verdade, o que nós estamos passando se chama princípio de dores, que antecede o período da Grande Tribulação. O que o princípio de dores diz para nós? Mateus 24. Se você for ler Mateus 24, ele vai falar de forma bem cronológica, princípio de dores e depois o período da Grande Tribulação. Porque o que vai acontecer? Quando ouvires... Pode continuar? Quando ouvires... se vocês forem abrir aí em Mateus capítulo 24, vocês vão ver que ouvires de guerras e rumores de guerras. E mesmo falando isso, olha o que Jesus vai dizer. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí Jesus vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então isso vai acontecer. E ouvireis de guerras, aí você pode pensar, poxa, nós já estamos ouvindo guerra, significa que nós estamos no período da grande tribulação? Olha o que Jesus vai dizer. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, pestes e temores em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Ou seja, tudo o que está acontecendo agora são só sinais do período que virá da grande tribulação. Então, algumas coisas vão acontecer antes que aconteça esse período. Como o quê? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o que acontece? O amor de muitos vai se esfriar. E quando eu falo que o amor de muitos vai se esfriar, não estou falando dos que já estão fora da presença de Deus. Não. Eu estou falando dos que estão dentro da igreja, que estão louvando, meditando na palavra, orando. Estes, muitos, terão o seu amor esfriado. Por isso que nós temos a palavra hoje, porque é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos fortalece. A oração é o alento que nós temos com Deus no momento da angústia, de comunhão, de conversa. Então, que isso não falte na nossa vida, para que o esfriamento não chegue até nós, porque, infelizmente, o amor de muitos se esfriará. Então, resumindo, nós não estamos vivendo ainda o período do Apocalipse, o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo ainda antes, um pouco antes, que é conhecido como princípio de dores. O irmão Vitor, nessa parte aqui que fala sobre os 7 selos, né? Por que somente o Cordeiro é digno de abrir? Porque o Cordeiro de Deus é aquele que foi morto e reviveu de forma perfeita. Quando ele fala que ninguém é digno, e só ele é, porque ele é o único perfeito. Ele veio na terra,
ele teve tentações, teve lutas, perseguições, e ele em tudo venceu. Ele não pecou. Ele é perfeito. Então, por isso que ele é o único, o digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Irmãos, só para o Vitor dar continuidade, que fique bem claro que todos nós estamos sujeitos a tropeçar na terra. Todos nós estamos sujeitos a cair numa fraqueza, numa tentação, num pecado. Ninguém está isento. Mas o que a gente tem que procurar fazer? Servir a Deus de um puro e sincero coração. Seguir os seus mandamentos. Ah, Senhor, eu não consigo, eu sou tão fraco. Quando eu me vejo, eu já estou num pecado. Sacode a poeira e continua caminhando. Porque os tempos estão próximos. O inimigo ele não está de brincadeira. Porque está escrito que o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Porque ele sabe, irmãos, que o tempo dele está próximo. Porque ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre junto com a besta e o falso profeta que o nosso irmão Vitor falou. Então todos nós vamos nos manter agarrados no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos se aprofundar na palavra de Deus. Vamos largar as concupiscências carnais. O próprio apóstolo Paulo disse isso para nós. Então, meus irmãos, Senhor, eu não consigo caminhar. Consegue. Busca do Senhor a força. Dobra o seu joelho, eleva uma oração ao céu. Você acha que Deus vai te deixar desamparado, sozinho? Não vai. Ele ama cada um. Está escrito que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele quer te salvar. Então continua caminhando, não para não, porque Deus é contigo nessa peleja. E quando essas coisas sobrevir sobre nós, sobre a terra, nós vamos estar firmes no Evangelho, com uma certeza convicta. Por mais que alguém coloque uma arma na nossa cabeça, nós temos uma certeza que se partirmos daqui, nós já vamos subir com Cristo, com a eleita, com a noiva, e vamos participar das bodas do Cordeiro. Continua, irmão Vitor, Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, ficou alguma pergunta? Tem alguma pergunta para que seja feita? Quer que segue aqui a questão da grande tribulação? Irmãos, fica à vontade, tá? O importante é que a gente tá nessa conversa aqui e que as dúvidas sejam sanadas. Acho que a Nara quer perguntar. Ô Nara, perdoa. Já você pergunta? O irmão Roberto fez uma pergunta. Isso. Deixa ele. Não, mas antes eu queria perguntar o seguinte, irmão. O irmão falou sobre a mulher e o dragão. A mulher foge pro deserto. Mas depois pula alguns capítulos, chega lá no capítulo 16. E fala que foi encontrada uma mulher no deserto, mas aí como uma prostituta. Essa mulher prostituta é a mesma dessa mulher que estava grávida com o filho? Quando Irmão Roberto, versículo 17, né? Deixa eu só... Isso. E levou meu espírito no deserto e viu uma mulher sentada sobre a besta de cor escarlata, cheia de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso. Na verdade, o que acontece? Não se refere da mesma mulher, tá? Sim. Porque a prostituta... Tá vendo? Ó, você já falou algo muito interessante, viu, irmão Roberto? Porque assim como Cristo veio de uma mulher virgem, santificada, temente ao Senhor, a manifestação do anticristo virá de uma prostituta. Tá vendo como que o anticristo, ele imita, ele tenta imitar Cristo até no nascimento, e só que ele não vai fazer de forma perfeita, ele vai fazer de forma suja. Exatamente. Entende? Então é nesse conceito mesmo, viu, irmão Roberto? Então, existe uma ligação, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não. Porque uma é a mulher que só que as duas uma foge pro deserto e a outra é encontrada no deserto. Exatamente. Olha que interessante. Exatamente. Por isso que assim, ó, o livro do Apocalipse, ela não pode ser lida ao pé da letra. Por quê? Porque ela é um livro de difícil interpretação. Então você tem que buscar, assimilar,
ler, ver cada capítulo, ver cada versículo, ver o contexto. É super importante isso, você ver este contexto, tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, podem mandar, tá, irmãos? Cara, pode mandar. Quem são os que dizem ser judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás? Tem 3 Vamos lá. Na verdade, esses que a irmã tá mencionando, que dizem ser judeus, mas são da sinagoga de Satanás, é porque eles não estavam seguindo os preceitos. Eles não estavam seguindo os preceitos. Se eu não me engano, tá no começo dos capítulos do livro do Apocalipse. Igreja de Filadélfia. Exatamente. Porque, na verdade, eles não estavam seguindo ou sendo fiéis a Deus verdadeiramente. Eles estavam ali fazendo a vontade de Satanás, olhando mais para os seus interesses, né? Ou fazendo aquilo que desagradava a Deus e estava agradando Satanás. Por isso que o texto ele faz essa menção. Sinagogas de Satanás. Ou seja, tem a aparência que é. É mais ou menos isso. Tem a aparência que é, mas não é. Parece que serve. Parece que é igreja, mas não é igreja. São sinagogas de Satanás. Dizem que são judeus. Como assim dizem que são judeus? Por exemplo, que guarda o sábado, que segue os preceitos, mas na verdade não são. Porque não adianta você biologicamente dizer que mas se espiritualmente ou se verdadeiramente você não segue, se você não tem os preceitos que Deus quer que você siga. Então eles são chamados de sinagoga de Satanás porque eles estão fazendo a vontade de quem? Do próprio Satanás. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, né? E muitos virão, se você for ver no decorrer da Bíblia, surgirão falsos profetas, falsos mestres que enganarão, mas que na verdade, por exemplo, os fariseus, vamos dar um exemplo aqui dos fariseus. Os fariseus, eles honravam a Deus com a boca, mas não honrava com o coração. Fazendo aqui só um comparativo. Ou seja, é a mesma coisa esses da igreja de Filadélfia, que diz que é igreja, mas são sinagoga de Satanás. Então, basicamente, o conceito estão na igreja, mas não são a igreja. Levam o nome de Deus, mas não servem a Deus. Irmão, durante esse período da tribulação, nós acreditamos que o nosso Deus ele é soberano. Ele é um Deus que nos ama de todo o coração. Ele não vai deixar os filhos desamparados. Por mais que a perseguição vai ser grande, vai ser terrível na terra. E ele não vai deixar os seus filhos desamparados. Porém, ele enviará 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas, irmão Vitor? E quando elas surgirão? Deus abençoe. Boa pergunta. Eu achei que não iam perguntar essa, hein? É que é tanta pergunta também, né? Vamos lá. Guiadem, Alan, tá guiado, hein? Vamos lá. As 2 testemunhas. O texto referente às 2 testemunhas está no livro do Apocalipse, do capítulo de número 11. Porque a Bíblia vai dizer que, no versículo 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas. Essas testemunhas, elas são enviadas a mando de Deus para anunciar o evangelho no período da grande tribulação. Então, essas 2 testemunhas têm esta missão, têm esse objetivo no período da grande tribulação. Por isso que no Apocalipse capítulo 11 e o versículo de número 3 vai dizer: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que, se eu não me engano, fazendo a conta, dá 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, ninguém vai poder fazer mal a eles.
até que cumpra-se o objetivo que essas duas testemunhas têm que fazer. E estes têm poder para fechar o céu. E aí, ó, vocês vão notar alguma semelhança, mas vamos lá, vocês vão notar alguma semelhança. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Quando nós olhamos para este texto, ela dá expressões do profeta Elias e de Moisés. Porque se nós olharmos para o texto, e esse tem poder para fechar o céu, para que não chova. Quem que orou falando, não vai chover, orvalho não vai descer? Foi Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem foi que colocou o cajado sobre a água no Egito e a água se converteu em sangue? Foi Moisés. Mas veja bem, irmãos, não significa, presta bem atenção no que eu vou falar, não significa que é Moisés e Elias que virá. E eu vou explicar o porquê. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, Elias foi arrebatado? Beleza, ele foi arrebatado. Mas a Bíblia diz que Moisés morreu. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. O que isso significa? Não é que vai vir Elias e Moisés. É que vai vir duas testemunhas que virá na mesma autoridade que Elias e na mesma autoridade que Moisés. Por quê? Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Então, quem teria maior autoridade sobre a lei? Irmãos, lei é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus é a lei de Deus. Então, a testemunha virá na autoridade da palavra. E o outro que vem na autoridade de Elias, ele virá com autoridade e com poder. Então ele virá com palavra e com poder. Então, o que isso significa? Essas duas testemunhas virá representando com poder, autoridade e palavra. Então, quando diz a palavra as minhas testemunhas, significa que eles são íntimos de Jesus. Eles têm intimidade com o Senhor. Então, essas serão as duas testemunhas que virão, que pregarão, e depois eles serão martirizados por testemunho da palavra de Deus. A irmã Iane, ela subiu aí porque ela quer fazer uma pergunta, Vitor. Pode fazer, irmã. Paz de Deus a todos. Amém. Princesa. Então, irmão Vitor, eu estava perguntando ali na rolagem, além de Apocalipse, né, que é um livro muito importante da gente ler, da gente conhecer, mas você teria como citar, assim, na sua opinião, outro livro que tem nas Sagradas Escrituras tão importante quanto Apocalipse, que nos edifique também? Perfeito, irmã Iane. Tem o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele dá muitas revelações acerca dos fins dos tempos. Então, se você for analisar o livro de Daniel, no começo ele vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel na cova dos leões, vai dar toda aquela visão de como eles foram vivenciando aquele período no cativeiro babilônico. Só que depois, Daniel, ele começa a ter visões dos fins dos tempos. Então, irmã Iane, um livro interessante, paralelo ao livro do Apocalipse, seria o livro do profeta Daniel. E assim, o livro do profeta Daniel, as visões que Daniel vai trazer sobre o anticristo, sobre o etíope Epifânio, quando você começa a ver
as coisas que vai acontecer, e ele vai vir como urso, ele vai vir como leão, a autoridade do leopardo. Então você vai começar a perceber que Daniel, ele vai expressar muitas coisas que vai se suceder no período. Então, se tem um livro paralelo que eu posso te dizer, irmã Yane, é o livro do profeta Daniel. Deus abençoe. Para passar aqui a oportunidade para os meus irmãos, irmão Alan, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui ao irmão Vitor. Uma pergunta assim que eu acho que todo mundo gosta de falar sobre, a respeito daqueles que já se foram, que já morreram. Onde que você acredita que essas pessoas estão? Vamos lá, irmã Yane. Boa pergunta, viu? Parabéns. Existem 2 trajetos, tá? O salvo e o não salvo. Então, quem morre com Cristo vai para o céu, que é conhecido também como paraíso, e que, falando de forma figurativa, também é conhecido como seio de Abraão. O que significa seio de Abraão? Lugar de descanso. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, ele vai deixar bem claro quem morre com Cristo para onde vai e quem morre sem Cristo para onde vai. Quem morre com Cristo está se deleitado no seio de Abraão. Não é literal, tá? Por quê? Porque Abraão também morreu e ele também está no lugar de descanso. Só que todo judeu tem Abraão como pai. Então Jesus, para contar uma parábola, ele usou Abraão como referência. Falou, um homem que comia da migalha, conhecido como Lázaro, que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Quando ele morreu, ele foi para onde? No seio de Abraão. Quando você inclina a sua cabeça no peito ou no ombro, é lugar de descanso. Então, quem morre com Cristo, vai para um lugar de descanso. Agora, quem morre sem Cristo, vai para um lugar chamado Hades, que significa lugar de tortura, que significa inferno. Então, quem morre sem Cristo, vai para este lugar, aguardando a ressurreição, tá? E daí já é um outro tema, se os irmãos também quiserem que eu fale, depois eu posso falar. Porque depois, quem morrer agora, antes da grande tribulação, seja com Cristo ou sem Cristo, porque vai ter 2 ressurreições, tá? Vai ter a ressurreição para salvo e vai ter ressurreição para ímpio. Mas só finalizando a sua pergunta, Yane, então quem morre agora, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, que é conhecido como Hades. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. A Yane, ela fez 2 perguntas, se parar para analisar, assim, ela liga uma na outra, né? Ela fez uma pergunta de um texto para esse tempo que nós estamos vivendo e sobre os mortos. E para você ver como que as coisas, eu abri aqui em 1 Tessalonicenses, a carta em que Paulo escreveu aos Tessalônicos. Olha onde eu abri. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. Nós desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. É igual o irmão Vitor estava falando aí. Deus abençoe, glória a Deus. E é verdade. E um texto muito lindo que também fala em Tessalonicenses é a respeito do arrebatamento, né? Quando ele fala: e dada a palavra de ordem, o mesmo Deus descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados seremos, e viveremos para sempre com o Senhor. Aí entra também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que Paulo vai dizendo:
Eis que eu vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á toda a palavra escrita, que tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que é o Senhor que tem nos dado a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nara, tem mais perguntas? Faz mais perguntas aí pra Tem nós. sim. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Porque é que nem aquela parábola que o texto diz sobre o joio e o trigo. Se você arrancar o joio agora, sem esperar ele crescer, você vai arrancar o trigo junto. Então o que acontece? Pessoas que dizem que são, verdadeiramente muitos... Porque assim, o nome de Jesus tem poder. Pelo nome de Jesus, demônios são expulsos. Pelo nome de Jesus, pessoas são curadas. Pelo nome de Jesus, pessoas são saradas. E muitas pessoas usam o nome de Jesus, mas verdadeiramente usam para algum benefício. Mas, na verdade, para trazer falsos enganos. Ou seja, dentro da igreja tem o trigo, mas também tem o joio. Só que naquele dia o trigo será separado do joio. E aqueles que estiverem na presença do Senhor, que são representados pelo trigo, estará à direita do Pai naquele grande dia. E aqueles que não, eles vão falar assim: não, mas eu fui chamado de apóstolo, eu fui chamado de cristão, eu fui pregador. No teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu fiz maravilhas, no teu nome eu fiz prodígios. Aí Jesus vai olhar naquele dia e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. O que eu quero dizer é, dentro da igreja, nem todos que dizem que são, na verdade são. Eles estão junto com o trigo, e só serão tiradas naquele grande dia, que será aí no juízo final. Peraí. Ronildo, sobre a letra mata, o espírito vivifica. Eu posso estar... Se eu errar, o irmão Vitor me corrige. Letra, Ronildo, letra, lei, espírito, Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Deixa eu ver. Ô, Nara, faz a próxima pergunta. Ou a Sassá. Deixa a Sassá fazer a próxima. O filho chegou aí também, ó. Nossa, é verdade. Paz Deus, irmão Moura. Amém, tô só acompanhando aqui. Mas se surgir alguma dúvida, eu pergunto. Tá bom, O que então. é do Amazedon? Não entendi? Armagedon. Tá. Vamos lá. O Armagedon. Vai ser um período de encontro. Será uma batalha. Como será a batalha do Armagedon? É nesse local, Onara, que o anticristo irá mobilizar as nações em um ataque mundial contra Israel. Quando isso acontecerá? No final da grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, o anticristo, como está governando o planeta Terra, ele pegará todas as nações e, olha, eu vou falar para vocês, viu?
imagina todas as nações contra Israel. Israel, uma nação que, falando de tamanho geográfico, é muito pequena. Israel é do tamanho do menor estado que tem no Brasil, que, se eu não me engano, é o Sergipe. Para você ver, Israel não é uma nação geograficamente grande. E esse tamanho pequeno de Israel, todas as nações governadas pelo anticristo irá contra Israel. E ali, esse exército do anticristo irá contra a cidade santa, que é Jerusalém. E olha o que o profeta Zacarias profetizou. No capítulo 12, Zacarias capítulo 12, e o versículo 3 vai dizer: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Olha só, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Ou seja, Israel, por perceber que todas as nações foram mobilizadas pelo anticristo contra Israel, Israel não vê outra solução a não ser a dobrar os seus joelhos no Monte das Oliveiras, e aí eles vão clamar pelo Messias. E quando eles começarem a clamar pelo Messias, o céu se abrirá. Aí começa a vir o período final da grande tribulação, que a guerra que terá no Armagedon, Israel sabendo, todas as nações nos cercaram, e agora o que vamos fazer? Não tinha outra opção, Alain. Eles começaram a clamar. Eles dobraram os joelhos. E nessa que eles começaram a dobrar os joelhos, algo começa a acontecer. A Bíblia vai dizer que Cristo aparece com milhares e milhares dos seus santos. E a Bíblia vai dizer que com o sopro da sua boca, ele destrói o anticristo. Ali no Armagedon. E ali com os seus pés ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E ali, irmãos, Israel vai ter um encontro com Deus. Ali por isso que o texto diz, todo olho o verá e toda língua confessará que só ele é o Senhor. Então Armagedon será este local, será o local final que o anticristo, com as nações, tentará esmagar Israel, só que o Senhor aparecerá e esmagará Satanás e salvará Israel, e ali todo olho verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Vamos ver. Quer falar alguma coisa, Yane? As pessoas sempre falam assim, que nós temos a divisão entre o corpo, a alma e o espírito. O corpo nós já sabemos, mas a divisão da alma e o espírito. E, irmão Vitor, você consegue diferenciar ou é a mesma coisa? Era essa a pergunta. Vamos lá, irmã Yane. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos conhecido como tricótomos. Nós somos seres tricótomos, de corpo, alma e espírito. O corpo foi feito da terra, do pó da terra, carne e osso, e quando nós morrermos, o nosso corpo para o pó voltará. A alma, o que é a alma? É a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos sentimentos. Tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, refletimos, tristeza, alegria, contentamento, reflexão, é a nossa alma. Então, a nossa alma está entre o corpo e o espírito. E o espírito é o nosso fôlego de vida, é aquilo que nos faz ser eterno. Lembra lá no Jardim do Éden? Quando Deus, na verdade, ele vai criar todas as coisas, ele usa o poder da sua palavra. Haja luz, houve luz, faça divisão entre dia e noite, tudo mais. Ele vai usando o poder da sua palavra. Mas quando ele vai criar o homem, o primeiro homem, Adão, ele vai com as suas próprias mãos, faz o boneco, ele molda o boneco,
E depois que ele termina de moldar o boneco, ele vai soprar o fôlego de vida. Ele vai... que é o fôlego de vida. O fôlego de vida, a palavra ali no hebraico, ruach, é o sopro. É o sopro, ou seja, é o espírito. Isso significa que nós viemos de dentro de Deus. E na luar aí, ó. Foi isso que Deus fez. Quando Deus ele fez o boneco, e quando ele foi fazer o boneco ter vida, ele fez isso aqui, ó. Então ele soprou o fôlego de vida. E aí é o que criou a parte eterna. Por isso que nós nunca vamos deixar de existir. Quando nós morrermos aqui da terra, nós temos o nosso espírito, do qual, no período, quando aconteceu o arrebatamento, a Bíblia vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão. O que vai ressuscitar? O corpo também. O corpo que voltou para o pó, o corpo vai se juntar de novo com a alma, que é a sede dos nossos sentimentos, e o nosso espírito, que é eterno. E aí, de um corpo corruptivo, nós teremos um corpo glorificado, do qual não terá fome, não terá sede, não terá angústia, não terá canseira, só terá alegria, gozo, satisfação. Então, basicamente é isso, tá? Corpo é a nossa parte física, alma é a sede dos nossos sentimentos, e o nosso espírito é a nossa parte eterna. Deus abençoe. Meu Deus, hein? Posso Glória a fazer Deus. uma pergunta, irmão? Serve a Deus, irmão Roberto. Irmão, o irmão falou da seguinte situação, de que quem morre sem Cristo vai para o inferno, né? Como vai para o inferno sem antes de ter o julgamento? Então vai ter o juízo final, né? Então como é que se relaciona? Porque, por exemplo, se a pessoa já morreu e foi para o inferno, ela vai sem ainda ser julgado, né? O julgamento é para a pessoa ser julgada depois do julgamento que a pessoa vai para o inferno, ou a pessoa já morre e vai direto para o inferno. E outra coisa é a segunda morte, por exemplo. Se é a segunda morte, esse inferno vai ser para aniquilar ou vai ser para a eternidade? Então, se é a segunda morte, eu fico nessa dúvida. Se seria para aniquilar a pessoa ou a pessoa ficaria no sofrimento eternamente? Irmão Roberto, gostei muito das suas perguntas, viu? Parabéns pelas perguntas, viu? Deus abençoe. Assim, pergunta excelente, eu tenho certeza que vai sanar muitas dúvidas das pessoas aqui. Quando a pessoa ela morre sem Cristo, ela vai para o inferno, e aí eu já vou falar da segunda morte. Foi boa sua pergunta. Uma coisa vai juntar na outra, você vai perceber isso aí. A pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno, conhecido como Hades. Quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar e vai aparecer diante do grande trono branco, que daí é conhecido como juízo final. E ali ela vai ser julgada. Mas, olha que interessante, quem morre sem Cristo, ele já tem um pré-sofrimento. Porque ele já morreu sem Cristo. Porque quem morre sem Cristo não vai ter advogado de defesa. A pessoa, ela vai ser julgada, mas já sabendo que já está condenada. Então não vai ser a pessoa ela precisa ser julgada. A pessoa que já vai para o inferno, o Hades, na hora que morrer, ela já sabe que ela já vai ter o seu julgamento para a condenação eterna. Então o que acontece? Ela vai para o Hades, que é o inferno. Por que a gente fala Hades? Porque a palavra Hades, ela vem do grego, e o Novo Testamento ela foi escrito no grego. Então por isso que a gente usa essa palavra Hades, que significa inferno, tortura, sofrimento. Então ela vai estar num lugar de sofrimento, aí ela vai ressuscitar, que é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é de salvo, depois eu posso falar disso. Mas a segunda ressurreição é daqueles que morreram sem Cristo. Vai estar no juízo final, depois que ela vai ser julgada, ela não vai ser lançada no inferno mais. Ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Porque a Bíblia vai dizer, que o Alan já até citou aqui, que Satanás, o anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno, só que depois, irmão Roberto, o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o lago de fogo e enxofre é o local
de condenação eterna. O inferno é um lugar provisório até que a pessoa seja levada ao julgamento. Porque o inferno é o lugar onde vai ser lançado o Satanás, o anticristo e o falso profeta. E depois que eles forem lançados, os demais serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tá bem explicado, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão Vitor, eu abri aqui em cima. Tá escrito sobre a batalha de Gog e Magog, né? Fala um pouco sobre essa batalha aí, pra gente entender mais. Que Ezequiel profetizou, né, contra o reino de Gog. Que reino que é esse? Ezequiel 38. Alan, meu querido, eu só ia te falar uma coisa. O meu celular está acabando a carga. Tá bom, você consegue... Deixa eu te falar, eu ia propor para você, pra gente fazer a parte 2 dessa live. Aí a gente pode, assim, ó, a gente pode até entrar além da... Por exemplo, assim, eu acredito que a questão da grande tribulação ficou sanada aqui, né? Eu acho que muitas coisas foram faladas e tal. E aí sabe o que a gente poderia fazer na segunda live? Ver se você concorda. A gente poderia entrar nesse conceito de milênio. Aí entra na questão de Gog e Magog, eu acho que seria interessante. Já entra nessa pergunta. Aí a gente pode entrar na questão do juízo final, de novos céus e nova terra. O que vai se suceder depois de tudo isso? Então a gente se basear nisso aí. Aí eu acho que seria interessante. O que você acha da gente fazer a parte 2 com esses temas aí? Não, tá combinado então. Já que o meu celular também tá carregando aqui. Assim, A gente vai querer uma continuação de Apocalipse e vai querer também essa aí. Já pode marcar. A Nara quer fazer uma última. Então, perfeito. Eu acho que dá pra fazer mais uma aí. E aí fica combinado então. A gente pode fazer a segunda parte, isso. Tá bom, então. Pode falar, Nara. Bom, Vitor, o que é o escorpião do Apocalipse? O escorpião é só uma linguagem simbólica para dizer de espíritos malignos que virão contra aqueles que não estiverem diante do Senhor, daqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que tiverem a marca da besta, serão atacadas por este escorpião e serão atingidas. Porque escorpião, a gente sabe que, falando literalmente de escorpião, ele é venenoso. Ele é venenoso. Então ele vem para... Se pegar uma criança, mata, dependendo do escorpião. Entendeu? Tem uns que ficam com dor por dias. Então o escorpião, ele virá para poder arremessar-se o seu veneno contra o povo que não tiver em Cristo e estiverem com a marca da besta. Então, essa questão simbólica é para dizer desse espírito maligno que será assolador. Só mais um aqui. Porque muitos vão querer a morte e a morte fugirá deles. Porque vai ser num período de grande tribulação. Os demônios que estão presos no abismo serão soltos. E eles serão soltos para atormentar aqueles que têm a marca da besta. Deus permitirá isso. E assim, a morte é como se ela fosse tirar férias. Porque eles não serão mortos. E aí, eles serão torturados por esses espíritos, por esses demônios. E ali eles vão pedir a morte. Mas a morte não virá. Eles tentarão a morte, e eles não morrerão. E aí será tanta dor, tanto sofrimento, que eles não vão querer mais ficar vivos. Então é por isso que o texto fala, que eles gritarão, eles vão querer a morte, mas eles não morrerão, até que passe esse período, e aí depois sim, a vida deles serão ceifadas. Eu acho que dá mais um aqui.
O que Satanás fez depois de ser solto de sua... Entendeu? Eu acho que falhou pra mim, não sei se eu acho que eu esqueci meu microfone ligado, eu vou desligar se puder repetir a pergunta. O que Satanás fará depois de ser solto de sua prisão? É que assim, ó, Satanás agora, ele não está preso. Agora, ele não está preso. Tanto que a Bíblia diz que ele está no nosso derredor, como leão, procurando alguém que se possa tragar. Então ele está atuando na terra. Que período que ele será preso? E aí é a segunda parte, quando a gente for falar de milênio e tudo mais, é interessante, mas eu vou dar uma palhinha aqui para responder essa pergunta. Vai ter o período do milênio, do qual a Nova Jerusalém descerá do céu, todos nós reinaremos com Cristo, só que ainda haverá nações que sobreviverão do período da grande tribulação e ímpios, do qual viverão na terra. Eles só não terão acesso dentro da Nova Jerusalém que desceu do céu, mas eles estarão na terra. E o que acontece? Depois de 1000 anos, porque assim, vai acontecer uma coisa muito interessante, tá? Antigamente, se vocês forem ver, as pessoas viviam mais do que 100 anos. Tinha gente que vivia 500, 600, 700, 900 anos. Então, o viver e a saúde das pessoas no milênio será diferente do que agora. Não é que nem as pessoas que vivem 99 anos, 100 anos no máximo. Às vezes tem uns que conseguem passar de 100, que é raro, mas passa. Porque era para o ser humano viver mais, não era para o ser humano viver somente um século. É para viver 3, 4, 5, 6, 7 séculos. Mas aí a idade foi diminuindo pro no máximo até 120 anos. Então o que acontece? No período do milênio, Satanás será preso. E aí no final do milênio, Satanás será solto. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai começar a persuadir aqueles que estão sobre o período do milênio para ir contra Jerusalém, a nova Jerusalém que desceu do céu, do qual eu e você, que em Cristo Jesus nós seremos salvos, estaremos com ele, estaremos lá. E aí no milênio, o Satanás ele tentará e induzirá o engano a esses que estiverem no período do milênio. E aí é nesse período que ele é solto. Só que depois o que acontece? Todos esses que caíram na lábia de Satanás, junto com Satanás aí será condenado, será lançado, ele vai querer fazer guerra. E aí ele vai ser condenado. Ele está preso, será solto, e depois ele será, junto com o falso profeta e com os demais, lançado no inferno, do qual o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. Ô, Vitor, antes de você ir, o irmão perguntou sobre a marca da besta, você já respondeu. Mas resume rapidinho o que você já falou. O que é a marca da besta? O irmão Samuel perguntou. A marca da besta é que o anticristo vai pedir para que a pessoa coloque ou na testa ou na mão a sua marca para que eles estejam sobre o domínio do anticristo. Então, é algo que o anticristo vai fazer com que as pessoas aceitem o seu governo, seja na mão ou na sua testa, e isso também tem representação espiritual, viu? Com as mãos nós levantamos a Cristo, as mãos serão levantadas a Satanás, porque eles adorarão a besta. A testa representa o quê? A nossa mente. Os nossos pensamentos serão pensamentos dominados pelo anticristo. Então o que acontece? Quem receberá a marca da besta receberá o governo do anticristo e estará se prostrando à sua imagem. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Vitor. Nós aprendemos demais com você. Que sabedoria do céu. Glória a Deus. Eu vou dar a palavra aí. Irmão Moura, você não falou nada. Quer falar alguma coisa, filho? Antes do Vitor ir embora? Não. Tô só na comunhão aí. Deus abençoe. Amém. Então eu vou... A Nara, Sassá, o Roberto, a irmã Yane. Despede aí do nosso irmão, porque o celular dele vai desligar aí qualquer hora. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Vitor, grandemente. Foi muito Deus te encha de mais sabedoria do céu. muito esclarecedor, Deus abençoe. Quando tiver outra parte, vamos perguntar muito mais coisas ainda, hein? Tem uma lista grande para perguntar. Deus abençoe.
Vitor, sabedoria do céu. Queremos mais essa sabedoria, que realmente temos muitas perguntas ainda, muitas perguntas. Eu acho que não vai ficar na segunda, vai vir a terceira, a quarta, se Deus quiser. E que Deus te abençoe por essa sabedoria do céu. Podemos falar sobre salvação também, irmão. Salvação, galardão, a diferença entre um e outro seria muito importante também. Às vezes a Irmandade não sabe muito. Tem muita gente sendo levada para outros lugares e nós sendo acusados de que sobre muitas coisas, né? E o irmão poderia esclarecer muito a respeito de salvação, galardão, morada no céu, né? É muito importante. Mas foi maravilhoso, irmão. Foi maravilhoso. A pena que já está terminando. Eu, por mim, ficaria aqui até 5 da manhã. Então, irmãos, nós vamos marcar, eu vou combinar com o Vitor certinho, aí nós vamos pular para outra parte que a gente estava falando. Eu realmente me precipitei aqui, eu já fui lá na frente sobre a profecia de Ezequiel, mas esse é um assunto para depois. Aí a gente vai combinar, quando a gente combinar, a gente vai postar aí para vocês. Creio que foi uma live muito abençoada. Apareceu um aí que sempre tem, né? Falar mal de quem sabe das escrituras. Sempre tem desses aí, mas nós já deu uma bloqueada nele que ele já foi embora. Ô Vitor, mais alguma coisa para falar? Deus abençoe, de coração mesmo. Que Deus abençoe você e sua família. E estamos aguardando a próxima live. Só tenho a agradecer, Alan. É uma alegria poder estar participando aqui com você. Quero agradecer a Nara pelas perguntas, pela irmã Sassa, pelo nosso irmão Roberto, pela nossa irmã Iane, por todos que participaram da live. Eu quero dizer que para mim foi uma alegria, assim, foi um prazer esse tempo aqui, de estar aqui com vocês. E com certeza podem contar comigo da gente fazer outras lives, a gente entrar nesse contexto pós-tribulação e em outros temas também, porque tem muitos temas, sabe? Tem tema de anjo, tem tema de Espírito Santo, tem tema de salvação, como o irmão Roberto falou, o que é galardão, o que é tribunal de Cristo. Assim, ó, tem vastas coisas que dá pra gente fazer isso muitas vezes. Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês. A pergunta de vocês, olha, foram excelentes. Eu fiquei, assim, impressionado com a pergunta de vocês. Eu aprendi uma coisa, que a metade da resposta é a pergunta. Então, assim, se você já tem a pergunta, você já está no meio da resposta. Então, parabéns para todos vocês. Eu quero agradecer aqui a minha participação e contem sempre comigo, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Deus Aí abençoe. teve até essa pergunta, na rolagem teve até essa pergunta, mas como você já falou, meus irmãos, a gente vai marcar outra live e a gente vai abordar todos esses temas, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou descer o irmão Vitor. Deus abençoe a todos que ficaram aí na live. Irmão Vitor, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Tamo junto. Deixa eu descer você aqui. Agora, a próxima vez eu venho com um caderninho anotando as perguntas. O irmão Vitor, ele mora aqui na minha rua, né? Aqui a gente estudou junto e ele sempre foi assim, cheio da sabedoria de Deus, sempre cheio da palavra de Deus no coração. Ele sempre foi assim, então eu sinto muita comunhão com ele. Então nós vamos marcar outra live aí para ele estar voltando, tá bom? E a gente vai postar sobre os assuntos que vão falar e vocês se guiam por Deus para fazer as perguntas, tá bom? Deixa eu ver, irmã Iane, Deus abençoe, minha irmã. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, tamo junto. Amém, princesa. Irmão Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. É um prazer estar com os irmãos que têm sede de conhecimento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né, irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe, viu, irmãos? Amém. Irmão Moura, você ficou quietinho aí, filho. Eu sei que você tinha pergunta, mas Deus abençoe. Não, filho, tamo juntos. Mesma comunhão. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Sassá. Obrigado pela ajuda aí. Deus abençoe de Amém, coração. anjo. Tamo juntos. Louvado seja Deus. Nara. Beijo, meu amorzinho. Beijo. Mas Deus, Nara, Deus abençoe.
Sim, Deus abençoe. Salve, painho. Aí, Deus, irmão. Deus abençoe. Eu tava Amém, ajudando ela. irmão. Eu tava dando uma ajuda a ela aqui. Deus abençoe pelo irmão ter ficado aí conosco também na live. Deus abençoe. Amém, irmão. Paz Deus. Abençoe. Meus irmãos, é isso então, a live de hoje. Creio que foi uma live muito produtiva. É isso que a gente está precisando, o povo de Deus está precisando. Aprender mais sobre o que está por vir aí. Fica o conselho, vamos ler mais a palavra de Deus. Eu creio que cada um tem uma Bíblia em casa. Uma Bíblia cada um tem. Vamos ler, meus irmãos. Estamos num tempo que o diabo não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira. Quanto mais almas ele afastar dos braços de Cristo, ele vai tentar. Então que estejamos firmes no Evangelho, estejamos firmes na graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça essa que se manifestou lá na obra da cruz. E que nós ficamos firmes, mesmo que a gente ande cambaleando muitas das vezes. Mesmo que a gente tropece, a gente tem que levantar, sacudir a poeira, olhar para frente, somente para Cristo. Ele é o centro. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Por mais que você seja como filho pródigo, continua, volta para a casa do pai. Volta enquanto é tempo. Como na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, o que aconteceu? Ele ficou bravo. Pai, há muito tempo eu tô aqui na sua casa, te sirvo há tantos anos, e você nunca matou sequer um cabrito para mim? E pro meu irmão, que gastou o dinheiro, a herança com as meretrizes, tu faz um banquete desse? Irmãos, essa parábola não faz tanto sentido nos dias de hoje. Vocês veem aquele que está afastado dos caminhos de Deus quando volta, a primeira coisa que ele escuta é os apontamentos do povo. É o povo apontando. Tá escrito, a gente não falou na live, mas os homicidas não herdarão o reino do céu. Muitas das vezes a pessoa acha que o homicida é aquele que desvive uma pessoa. Mas o homicida também é aquele que mata a alma de alguém. Esse também é homicida. Esse também não herdará o reino de Deus. Então não sejamos homicidas. Você vê o irmão que estava na sarjeta, estava lambuzado de pecado, no mundo do pecado, voltando, sentou lá no último banco, aonde quer que for, vai lá, dá um abraço. Ô meu irmão, que saudade de você. Dá um abraço, porque ele vai se sentir acolhido. Aí sim, você estará cumprindo um mandamento que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, como aconteceu na parábola do bom samaritano. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a live de hoje. Deus abençoe a todos de coração e que a paz de Deus esteja com todos, e até a próxima live. Fui!